se me falha a memória, são 40 horas que um arquiteto pode colocar lá na RT como responsável técnico para a empresa. Seguro de responsabilidade civil geral, que esse aí ele pode ser contratado pelo organizador ou diretamente pelo fornecedor. Para mostrar como é grande o setor de evento, quantas possibilidades existe para você atuar e para você procurar aquilo que você consiga fazer com amor. Eu acredito que todo profissional que se colocar na área de eventos, ele tem que ter um olhar diferenciado, né? Olá, tudo bem com vocês? E aí, para mais um episódio aqui da ArxiCast, o nosso podcast da Arxi Educação e Arquitetura Cenográfica. Ô, gente, por favor, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa aqui o seu like, inclusive compartilhe esse nosso conteúdo para o maior número de pessoas possível. A nossa ideia aqui é que a arquitetura cenográfica chegue até você e que vocês entendam esse ecossistema tão abrangente, tão importante, que é uma atuação da arquitetura cenográfica. Ah, e mais uma coisa, a arquitetura cenográfica está lá na nossa plataforma, que é a Arxi Educação e Arquitetura Cenográfica, além dos nossos canais nas redes sociais. É isso? É isso. Muito bem. Bom, e hoje? E aí? Imagina assim, uma empresa poderosa. Claro, né? Se tiver uma boa escola. Uns meninos, assim, que são realmente competentes. Poderosos. Poderosos, assim. Que não é só aquele negócio de entregar papelzinho, não, assinar documentinho. Eles estão lá embaixo, analisando, olhando, tendo um diferencial que é realmente marcante no mercado. Sem falar toda a afeição e carinho que a gente tem por esses meninos. Uma empresa que fala, quando eu quero uma documentação, tem que chamar os meninos, porque... Os meninos, né? Já tem intimidade, né? Os meninos. Então a gente está aqui com o Tom e com o Flávio da DOC, que agora sim eles vão colocar ordem nesse mercado aqui. Sejam bem-vindos, meninos! Muito bem-vindos. Gente, o Tom e o Flávio estão aqui, são queridos nossos, já fizeram parte da nossa vida de uma forma muito importante, né? Temos uma história linda, mas hoje eles vão contar da história deles, né? Tudo como começou a DOC. Sejam bem-vindos, a câmera é de vocês. Se apresentem pra gente. Obrigado. Primeiramente, agradecer o convite, né? É sempre muito bom estar próximos a vocês, né? Fizemos parte realmente de uma jornada aí. Mas vamos lá o que interessa. Agora é hora de se apresentar. Né? Exatamente, Flávio. Sou Flávio, sócio-diretor da DOC, sócio do Tom. Eu já estou há 30 anos aí no mercado de eventos. Eu iniciei a minha carreira numa área industrial. Fui trabalhar num departamento de engenharia, onde eram desenvolvidos processos de engenharia para segurança para os trabalhadores que atuavam em máquinas. Então, ali foi uma escola muito legal, que eu tive uma visão muito ampla assim, do que era processo de trabalho versus a responsabilidade sobre o profissional atuante na máquina. Então, isso foi muito legal. Foi uma escola bacana. E ali eu aprendi processo, parte de cálculos, fiquei ligado a esse setor um período do início da carreira e da minha trajetória. E aí, passado... Que base, hein? Uma base básica, Uma base. Ficava trabalhando numa sala com 8 engenheiros. Né? Então, assim, engenheiro de cálculo, engenheiro civil, engenheiro que fazia parte toda mecânica. Então, o grupo de engenheiros desenvolviam, né, as peças para, tipo assim, a empresa automotiva, metalúrgica, e aí eles tinham que fazer peças para proteger o cara da prensa, da máquina. Então, assim, era uma coisa muito perigosa, né, o trabalho das pessoas, mas a questão da segurança vinha em primeiro lugar. Então, daí já comecei alta complexidade, a entender, né? Já a complexidade e aonde isso poderia ser aplicado. Fiquei um período nessa empresa, era... assim, um tempo de 5 anos, e depois saí para o mercado de trabalho. Me desliguei dessa empresa, e aí foi onde eu tive meu primeiro contato com eventos. Fui trabalhar em uma agência de marketing promocional, fazendo campanhas de PDV. E para mim foi legal, um universo, porque eu sempre fui uma oposto, pessoa... né? Exatamente, uma pessoa comunicativa, mas eu sempre tive um olhar
poxa, o que eu posso tirar, né, de tudo que eu aprendi, do aprendizado da área da indústria e trazer para esse mercado que é tão, sabe, cheio de novidades, como é que a gente pode, né, melhorar essas questões? E sempre com esse olhar, né? Já tinha um olhar, de uma certa forma, de empreendedor, né? De poder trazer uma novidade, algo para o lugar que eu estava atuando. Intraempreendedor, hein? Intraempreendedor, Aprendemos exatamente. recentemente. E aí eu fiquei atuando um período, fui vendo as possibilidades, quais eram os caminhos que poderia me levar, e rapidamente eu tive contato com boas agências, grandes agências, e comecei a identificar que tinha um rapaz ali que se chamava, tinha um cargo de produtor. E eu falei, poxa, eu preciso chegar lá, eu não vou ficar aqui no mercado só fazendo essas ativações, né? Eu posso mais. O que eu preciso para isso? E fui me desenvolvendo, fui pesquisando, fui trabalhando com outras agências, e no decorrer de um período, quando menos se espera, estou eu lá de produtor, numa agência, para poder fazer o meu primeiro projeto. Foi um desafio e tanto, né? Porque ser produtor, você tem que ter a junção de uma grande parte das competências, né? Vamos falar assim, como se fosse um empresário. Você tem que ter um olhar de empresário. Você está fazendo a produção executiva e você precisa ter gestão de todo o processo. Mas eu consegui, no decorrer, me amparar, conseguir estudar, buscar conhecimento para poder chegar, né, na produção, na profissão que eu queria. E aí fiquei atuando por muito tempo, foi muito legal. E nesse intervalo aí, procurando novos desafios, quem eu encontro? A Bueno, né? Bueno passou na minha frente e falou, olha, vem que a gente precisa fazer uma parceria, trabalhar em conjunto. E foi ótimo, trabalhei na Bueno por 11 anos. Nossa, foi Flávio, maravilhoso. Eu pude trazer coisas que eu aprendi dentro do mercado, né, na minha profissão, de desenvolvimento de carreira, e aplicar lá dentro em processos e tudo mais. Foi um aprendizado muito bom também estar na Bueno, que eu também tive muito aprendizado com a parte de gestão, parte de desenvolvimentos de projeto e tudo mais, que veio só consolidar, né? Assim, eu como profissional. E passou mais um período, né? Vem a pandemia, vira uma fase triste, né? No Brasil inteiro passou por isso. E quando a gente fica esse período parado e pensando, começa a retomar a nossa vida, né? Poxa, o evento voltou a acontecer, o que eu vou fazer, como é que a gente vai atuar? Volto para o mercado, já estava em bastante contato também com o Tom. A gente começa a ir para o mercado junto, observar as coisas e começamos a entender que tinha essa necessidade no mercado, né? De ter uma empresa que fizesse a parte de documentação, porque o documento ele era muito distinto. A gente observava que um fazia uma RT, o outro tirava um laudo. Então, assim, tinha uma gama de profissionais, era um trabalho descentralizado, digamos assim, que gerava muito trabalho para o produtor também. O produtor tinha que ir atrás de uma pessoa que fizesse o laudo, outro que fizesse RT, o outro que faz, né, um outro tipo de documento. Pescando, né? Exatamente. E a gente falou, poxa, a gente tem esse conhecimento, por que não, né? E aí decidimos aí empreender. E hoje estamos sócios na DOC, né? Muito bem. E quem é seu sócio, Flávio? Oi, Tomzinho. Obrigado pelo convite. A gente ficou muito feliz em poder vir aqui e estar com vocês novamente. Muito gostoso. É ótimo. E um pouquinho da minha carreira, eu comecei na indústria moveleira, né, como projetista. Então, eu aprendi a fazer a parte visual, que o cliente vinha, o cliente me apresentava a ideia, a gente fazia o projeto estético e apresentava para ele. E depois de um tempo nessa área, eu migrei para a parte do PCP, que é o Planejamento e Controle da Produção. Então, eu passei um pouquinho da parte estética para a parte da produção. Então, era um pouco mais técnico. Tinha quem desenhava, que eram os projetistas, e a gente tinha que pensar como aquilo ali ia parar em pé, dentro da indústria moveleira, né? Novos equipamentos, novas ferramentas, tipo de material. Então, eu comecei a aprender um pouco dessa parte técnica. Foi então quando eu vi um nicho da arquitetura que eu não conhecia antes, mas que fazia parte, que era essa parte técnica também. Então eu me apaixonei. Falei assim, eu quero mais essa parte técnica e a parte visual. Eu prefiro que o projeto venha, eu faça ali a forma de construção,
mande para a equipe, veja o que pode melhorar na equipe, o que eu tenho que mandar mais, pensar como se estivesse montando. Então, eu gostei mais dessa parte. Você já estava formado em arquitetura, Tom, nesse período moveleiro? Não, eu estava cursando ainda. Estava cursando. Eu entrei como projetista ainda cursando arquitetura. Aí eu gostei dessa parte técnica e me apaixonei. Aí comecei a visitar feiras, congressos. Quando vinha uma máquina nova na fábrica, vinha a equipe ensinava, eu ia lá aprender. Então comecei a me apaixonar. E visitando congressos e feiras, eventos, eu comecei a ver a cenografia. Aí eu falei assim, bom, vou conhecer esse setor aqui que parece grandioso. E realmente é. Foi quando eu entrei na Bueno. O match. Quando a nossa história se cruza. Aí na Bueno eu tive a oportunidade de aprender assim sobre o setor de eventos de uma forma que eu nunca tinha pensado, de ter possibilidade de aprender. E ir para campo, fazer o projeto executivo, isso acabou coincidindo muito com o que eu procurava, que era realmente essa parte técnica. Então, eu tinha a possibilidade de receber o projeto, decupar a parte técnica, levar para a produção, acompanhar a produção e ainda ir para campo para ver o que pode melhorar, como pode fazer diferente e ver o que dá certo e o que dá errado. Fascinante. Então, apaixonei. Aí, dentro da cenografia, dentro do pavilhão, eu comecei a ver uma outra oportunidade também, que era essa parte de, na verdade, quando eu comecei era anti-chamas. Eu comecei a ver que tinha a necessidade e poucos profissionais ali especializados nesse setor. Aí começou a vir alguns pensamentos, né? Eu me especializei, fui atrás ver o que precisava para fazer aquilo, e onde eu conheci a Engenharia de Segurança do Trabalho, que foi uma pós-graduação que eu tenho, que é de Engenharia de Segurança do Trabalho, que é voltado para esse nicho de segurança, atender a parte de incêndio, e eu comecei a fazer a pós. Aí, durante a pós, veio a pandemia. Então, paramos com o evento, mas eu continuei com a pós. Me formei durante a pandemia, voltei para o setor moveleiro, depois ingressei para a cenografia de novo, e quando eu voltei, eu vi muito além do que eu havia visto no começo, que era só a parte de anti-chamas. Eu vi que existia uma série de documentações que a engenharia de segurança atendia dentro do setor de evento e que era um nicho de mercado. Foi então que eu, conversando com o Flávio, a gente deu a iniciativa na DOC, que é uma empresa especializada em documentação para evento. É aí que vocês tiveram o grande ponto de encontro, né? Exato. A partir daí a DOC nasceu. É. Muito legal, Tá né? bem. E é impressionante, a gente até esquece um pouco, né, dessa origem de vocês, né? Tão técnica, né? Eu nem lembrava disso da indústria. Flávio, você contando assim, nossa, agora na minha eu cabeça... também, eu tava Nossa, buscando, né, da indústria. Gente, era da parte da agência, da parte da produção, e daí já estava totalmente envolvido em eventos. Imagina, você teve uma escola essencial, né, para essa parte, tive uma principalmente base mais muito Boa, né? de planejamento, de organização, Exato. de método, né? E a mesma coisa o Tom, porque eu lembro da indústria moveleira, mas eu pulei um pouco essa parte que era mais técnica. E agora você falando é mesmo, os cortes de MDF, aproveitamento, tudo que a gente... Muito legal, é muito legal. Agora, é um nicho completamente novo pra gente. Né? A gente sabe o quanto a gente precisa disso tudo. Hoje a gente faz tudo dentro da empresa, a gente emite, tem empresas que fazem pra gente a parte de treinamentos, mas vocês escolheram um nicho que é essencial, mas também é uma atividade que vocês estão nadando de braçada, né? É um nicho do nicho, desculpa aí, é muito importante, a gente sabe o valor, agora agregou a NR18 para nossa área, né? Se vocês quiserem discorrer um pouco disso, é bem legal para quem estiver ouvindo a gente. No caso da NR18, como você citou, ela é uma adaptação para o nosso setor, né? Realmente o setor de eventos ainda não tem uma NR específica para a gente. Então a gente se adapta à NR da construção civil, que é a NR18. Mas tem muita coisa que acaba conflitando do que a gente consegue atender, o que não consegue, questão de prazo, espaço, ambiente de trabalho. Então é uma adaptação, né? Mas dentro do setor de eventos, a gente tem muitas NRs que casam com o que a gente faz, né? Que seria a NR1, que é a disposição geral, a NR6, que fala sobre EPI, a NR10, que fala sobre trabalho elétrico, aí tem a NR11, que seria transporte e movimentação de carga,
Porém, a gente sabe que a gente não consegue se adaptar a isso, né? Às vezes por espaço no pavilhão, os corredores dos pavilhões são extremamente lotados de materiais. Para a gente passar com o maquinário carregando alguma coisa pesada seria difícil. Então a gente acaba usando uma matéria humana ali para fazer esse transporte. Mas é uma NR que daria para a gente... NR11. NR11, transporte e movimentação de carga. Tá. NR12, que fala sobre equipamentos. Uma serra circular. Não pode tirar a proteção da serra circular, não pode levantar ela e usar da forma mais prática ali. Tem... Conta isso lá no pavilhão, né, Tom? Vai falar muito isso lá. antagônico. Demais. Tem a NR17, que falaria sobre ergonomia, que é uma coisa também que a gente não atua. A NR18, que vai falar sobre construção civil, mas é muito difícil para a gente usar a NR18 na íntegra dentro do pavilhão. Primeiro que não tem espaço para você fazer um canteiro de obra, isolar a área, né? Então, a gente acaba se adaptando. E eu acho que, por último, talvez a NR35, que é trabalho em altura, que aí a gente tenta fazer o possível também para se adaptar, né? Mas é bacana, escutando assim, às vezes, né, procurando, eu não sei se são os caminhos, né, que realmente vocês estão trilhando, né, qual é o planejamento, né, que vocês têm. Mas se a gente conseguisse chegar mais próximo das promotoras, para talvez vocês ministrarem algum curso junto com a promotora para trazer todos os clientes que são as montadoras de stand, né, para um único local, que é interesse da promotora, é interesse de cada um, para vocês ministrar algo assim, mais em conjunto, para até mesmo isso, pessoal, a montagem não pode usar os corredores e tal, e ter uma orientação mais master para pensar um caminho desse, porque poderia ser um negócio muito interessante. Eu não sei se vocês estão com isso em vista, né, escutando falando assim, né, onde tem alguns caminhos para, né? porque e dos dois lados, né, e da parte das empresas para cima, né? Das promotoras e das montadoras. Das montadoras e da promotora, né? Eu acho que é pontos de interesses muito, porque todo mundo precisa da atividade de vocês hoje, né? Sim. Quem efetivamente usa a atividade de vocês? Acho que é legal explicar aqui também esse esquemático, né? De como vocês atuam. O Bueno citou a parte de fazer uma integração e fazer um curso ali para a grande maioria. Existe isso hoje em dia, não com uma, não vou falar qualidade, mas não com uma representatividade muito grande, porque a aderência às vezes é pequena, mas existe, às vezes no começo do pavilhão você só vai entrar se você fizer uma integração, você só vai entrar se você fizer aqui uma NR18, aí tem uma salinha lá que entra todo mundo e faz um treinamento ali rápido. Existe, né, mas o que a gente comenta muito é que está evoluindo aos poucos. Até mesmo no formato de organização do pavilhão, né? A gente observa que tem algumas promotoras que elas deixam corredores ímpares livres e corredores pares com... algumas promotoras. Ela se preocupou ou na horizontal ou na vertical. Aí vai muito da disposição e o tamanho dos estandes que vão compor a feira, né? E a gente tá lá no início, a gente consegue observar isso muito bem. Tem algumas promotoras que se organizam e eles estão com esse cuidado, sabe? Por quê? Porque, querendo ou não, a obstrução da via é um risco eminente com um acidente. De qualquer gênero. Desde você torcer um pé ou o cara... não conseguir entrar com uma gina e usar uma escada com uma altura inadequada para o serviço e virar a escada e cair, entendeu? Então até por socorro, né? Exato. Não ter por onde passar, exatamente. Esse o bombeiro problema. não consegue nem chegar. Esse é um grande né? problema. E sem falar quando é feiras que tem máquinas, aí é mais dificultoso ainda. Por quê? Porque os caminhões param do lado do pavilhão e usam as empilhadeiras para levar as máquinas até os locais. Grava tudo. Quando é uma máquina, é lógico, que dá para se levar na empilhadeira. Quando é uma feira que são máquinas muito grandes, aí o caminhão Moon que entra um dia antes, aí existe um outro tipo de organização, né? Mas... exatamente. E dentro desse cronograma tem que entrar as normas, né? Que quem entra no pavilhão precisa estar municiado de conhecimento para exercer a sua atividade. Então, assim, quem mais usa o nosso serviço, que seria a pergunta da Leila, eu acho que foi isso nesse cunho, né? Seria quem está na ponta da lança ali montando o stand. A montadora. A montadora, exatamente. É muito mais fácil ministrar o curso
para as indústrias que não seja, que tenha trabalhador fixo ali, do que para as montadoras que tem muita rotatividade. Porque às vezes o trabalhador faz o curso para ela, mas acaba usando às vezes para outra empresa. Então ela arcou com o custo ali de fazer uma NR para o trabalhador e ele acaba usando aquele certificado em outros trabalhos que ele vai fazer. Mas a indústria, quem é a indústria nesse caso que não seja montadora? Eu digo indústria de outros ramos, né? Por exemplo, a metalúrgica, indústria metalúrgica. Ah, entendi. Eles- Quando você está dentro de uma corporação, é um ambiente controlado, né? Entendi. Exatamente. E no nosso caso, como tem muita rotatividade, muito freelance, então acaba tendo essa dificuldade, né? Às vezes o cara vai trabalhar só um dia, a montagem atrasou, precisa chamar alguém extra. Vai trabalhar 2 dias, aí às vezes tem essa dificuldade de encontrar quem tenha o curso pronto, ou então da pessoa querer arcar com o custo do curso para aquele trabalhador que vai fazer só um freela para eles, né? Entendi. Faz sentido isso, né? No fim, a gente tem 2 lados muito opostos, né? Quando você vê uma indústria normal e a nossa indústria de eventos, o quanto ela ainda precisa evoluir e melhorar, né? Hoje, especificamente, o cliente de vocês são as montadoras, então? Exato. É Temos a montadora. montadoras, nós temos alguns clientes finais também, que contratam a gente direto, sem atravessador. E também temos agências. Ah, tá bom. Agências. Então, nós não estamos falando só de pavilhão, né, gente? Tem os hotéis, tem centro de convenção. Sim, é onde que mais? o pavilhão, ele é o mais eminente a risco, digamos assim. Né? Porque, por exemplo, você vai fazer um evento num hotel. É mais controlada a ação. Não significa que não precise da segurança, não precise da orientação, né? Precisa ter. Mas o pavilhão, ele já é uma coisa um pouco mais dinâmica, né? Dinâmica, né? É muita gente no mesmo ambiente, com São objetivos... muitas empresas envolvidas, né? Exato, exato. Quando você vai pra Poxa, um a gente hotel- pega uma feira que tem 500 stands. Pô, se você parar para pensar que cada stand foi um caminhão, são 500 caminhões que caminhões. descarregou Uma lá. loucura, gente. Se a gente for pensar isso na logística, na operação em si disso, olha quantos profissionais envolvidos. Se cada stand for com 5 profissionais, vai ter 2.500 pessoas trabalhando dentro do pavilhão. E a média de empresa Dentro é o dos quê? mesmos Será um corredores. terço disso? Um terço? Assim, Depende de 500 muito stands? do formato, do formato né? da feira e da dinâmica, né? Vamos fazer uma feira, vamos supor, sobre móveis planejados. É muita empresa É que vai. muita empresa. A indústria está muito forte nesse mercado. Se for fazer uma de alimentos e bebidas, a indústria está muito Também. forte. Agora você já pega uma variado, assim, sabe? Você é um tema específico, tem uma feira de tecnologia. Ponto, já mudou o conceito. E até porque às vezes tem muita É. montagem básica, que é uma oficial que faz, já não tem Exato. tantas empresas envolvidas, né? E essa documentação, assim, como que tá a exigência? Assim, todos os stands têm que apresentar a documentação para estar lá dentro, Todos. né? Todos. Algumas documentações são obrigatórias de praxe para você apresentar. Então, vamos lá. As RTs, ou a RT, é obrigatório. Um projeto 3D, corte, planta, vista e elevação. Isso falando de cunho stand, né? É obrigatório. Termo de responsabilidade, atestado de estabilidade. Agora, muitos estão pedindo matriz de risco, que é um documento que você analisa o que vai ter de montagem no stand e você analisa os riscos daquelas atividades. Vai ter serralheria, vai ter solda, vai ter corte. Qual é o risco para um soldador? Aí você analisa os graus de risco e coloca uma solução para que aquilo não aconteça. Então, esses são os documentos obrigatórios. Aí depende do seu... Ignifugação também. Isso. Atestado de ignifugação. A ignifugação, ela entra dependendo do material que você vai utilizar. Por exemplo, coloquei tecido. Obrigatoriamente você precisa apresentar um laudo que aquele tecido não vai propagar chamas. Ou vai retardar as chamas, na verdade. Porque o anti-chamas, ele tem a função de retardar. Certo. Então, se aconteceu alguma coisa, um curto-circuito, alguma coisa, e pegou fogo naquele tecido, vai dar tempo de vir a brigada para apagar aquele fogo, para não propagar muito rápido. Então, essa é a função do anti-chamas. Depende muito do que você vai utilizar no seu stand. E existe hoje vários tipos de produto para você aplicar. Existe verniz que se aplica na madeira, existe o líquido que se aplica em tecido, carpete, existe até espuma que se aplica em vigas, ferros. Então depende muito do tipo de stand. Então acho que de forma geral essas seriam as documentações necessárias para o stand.
Acho que é isso, né? Tem o mezanino também. É quando Cálculo tem... de mezanino. E ponto aéreo também, né? Ponto aéreo. Ah, é, o Exato. ponto aéreo. É. Importante também, emite RT e mezanino também emite RT? Emite São RT. RT separadas? Específicas de mezanino? Sim. É, loucura, hein? O cálculo de mezanino, ele vai depender do local também, a quantidade de documento que precisa ser enviado. Tem alguns que pedem cálculo de flecha, outros não. Depende do espaço, cada um tem uma necessidade específica. Então, a gente já conhece o caminho das pedras, sabe quem pediu e já faz do jeito que o local vai aprovar. Ponto aéreo. Ponto aéreo também, cada pavilhão, cada grupo, na verdade, que administra pavilhão, tem uma documentação diferente, né? Então, a gente já também sabe o caminho das pedras e faz a documentação de acordo com aquele pavilhão pede. E o ponto aéreo, no caso, né? Aí sim que entra todo o conhecimento que vocês têm, porque para realmente saber, né, o que é que eles estão passando de informação, porque uma coisa é a empresa passar uma informação, ó, essa peça pesa tanto, é feito com isso, né? Mas como que faz a análise, né, disso? Como que vocês tratam esse detalhe assim? Qual o nível de informações que vocês já conhecedores do mercado vocês pedem? Porque eles tentam dar outros números, outros pesos para ter menos pontos. Como que é assim? Boa pergunta. Excelente pergunta. Existe sim, né, um custo no cabo, dependendo do pavilhão ele é um custo alto, e dependendo do projeto, às vezes é mais caro o ponto aéreo do que o próprio projeto que está embaixo. Então, existe uma forma racional de calcular ali que não onere muito para a montadora. Mas a gente sempre preza pela segurança. Sim. Então, a gente recebe o projeto executivo. Dentro do projeto executivo vai estar tudo detalhado os materiais utilizados. A gente hoje já tem um programinha, uma tabela que a gente segue, coloca a quantidade de material, o programa já dá peso por metro linear ou peso por metro quadrado. A gente calcula aquele peso. Se tem uma peça específica, no caso, existe uma aeronave, um drone, a gente pega o manual do drone do fabricante, coloca o peso e passa para o cliente quantos pontos precisam. Mas não é só isso também. Se a peça é muito grande, mas a peça é leve, ela tem o risco de flambar. É onde entra a expertise também da gente colocar a quantidade de ponto necessária para aquele tipo de material não flambar. É metalon, é madeira, cada material tem uma resistência e a gente coloca a quantidade de ponto de acordo com a resistência do material. Tem também material que gira, material que fica estático, dependendo da quantidade de ponto, com o risco de torção. Ou precisa de uma estrutura complementar para não ocorrer a flambagem daquele tipo de material que ele quer colocar lá no aéreo. Sim. Então, eu acho que é essa experiência, né, que hoje faz toda a diferença, né? Vocês realmente, a gente pode falar assim que vocês têm um trabalho a ser feito diferenciado dos outros, porque a experiência que vocês trazem de campo, né, que você já carrega de ter realmente trabalhado na área, estar do outro lado primeiro, né, que antigamente, né, alguns, você estava em campo ali, né, a gente executando, né, e tinha outras empresas que estavam monitorando a gente. Então, eu acho que essa experiência, acho que faz toda a diferença hoje, né, no dia a dia. Porque a gente percebe essa pergunta que eu falei assim, porque a gente percebe às vezes que ainda hoje ocorre alguns fatos, né? Ainda hoje a gente vê que nos pavilhões, infelizmente, tem algum ocorrido, né? É uma testeira, é algo que cai, tudo. A gente fala, poxa, mas com tudo isso, né? A gente já tenta passar a documentação, tenta passar tudo e ainda acontece. Por que acontece, né? Então, às vezes é isso, é alguma empresa, né? Vamos falar assim, do passado, né? Empresas do passado, que dá uma documentação ou assina sem realmente ter um conhecimento de causa, né? Isso. Acho que um aditivo aí, só complementando um pouco o que o Tom falou, a gente se preocupa tanto com a segurança que, assim, tem muitos clientes que a gente já conhece a forma de trabalho, porque já são clientes antigos nossos, que a gente já sentou, já alinhou, já entendemos qual é a forma construtiva que já eles ensinou, trabalham. Inclusive, exatamente. Né? Já fizemos visitas até em galpão para verificar tipo de estrutura e, poxa, isso está sendo construído e, assim, a experiência que nós temos da forma construtiva faz com que, assim, a gente não tenha dúvida, né, do que vai ser executado. Nem insegurança, e nem né? insegurança. A gente tem plena segurança para chegar ali
e fala, olha, não tem condições de fazer assim, porque coloca em risco o stand, a vida das pessoas, coloca tudo em risco, né? O seu projeto, o seu cliente, tudo, né? Um conjunto, né? Então, a gente sempre está muito ligado nisso. E quando é um cliente novo, a gente faz reuniões com a equipe. Então, assim, aí depois a gente vai em campo, vamos verificar se foi construído certo, se está fixado da mesma Vocês acompanham a forma. montagem? A gente, assim, a montagem em si depende muito do que foi combinado, né? Certo. Porque aí, se o cliente quiser que a gente faça um acompanhamento específico da montagem, a gente combina e executamos sem problema algum. Mas a inspeção nós vamos fazer. De ancoragem, Tá bom. se ancorou da forma certa, se foi construído da forma certa, se os Já pontos... aconteceu de não estar certo do jeito que vocês projetaram alguma Já, vez? e aí a gente solicitou para Para alterar. mudar. Exato. Chamamos o pavilhão, inclusive. Já teve pontos que o pavilhão colocou o ponto errado, a gente pediu o pavilhão trocar. Não foi nesse ponto, ó, a peça tá puxando, tá dando torção, não pode ficar dessa forma, vai ter que ser alterado. A gente foi lá e alterou. Legal. Tá bom. É importante saber disso, Exato. né? Papel assim, aceita muita coisa, Exato, né, gente? e outra, nós estamos assinando tecnicamente, né? Pois Se é. responsabilizando por aquilo. E o que a gente quer? Que dê tudo Dê tudo certo, certo. que não aconteça nada. Que o trabalho seja feito profissionalmente e tudo bem. É. Esse é o ponto. Vocês são responsáveis até que instância? Civil e criminal? Ou só civil? Vamos para as duas. É Você vai mesmo? primeiro na civil e se tiver alguma coisa. Aí a importância também, Leila, que muitas empresas, a gente atuando e vendo esses tipos de necessidades, foi quando a gente tomou a decisão para abrir a corretora de seguros. Que essa é a parte importante, Que né? é a parte importante. Né? Uma das partes. Tudo é importante, né? É que uma complementa a outra. A gente faz o seguro. Hoje, nós temos seguros da nossa empresa quanto profissionais para poder emitir os laudos e se respaldar também no caso de algum erro, né? Todo mundo está possível de um erro. Claro. Se houver um erro e tiver uma ocorrência, nós estamos respaldados. Nós temos o seguro que vai fazer essa cobertura ao acontecido. Perfeito. Então, existe também essa configuração de assegurar aquilo que está sendo Exato, documentado. Exato. E essa é uma atividade que vocês levam hoje, né, para os clientes de vocês tudo, Sim. porque Como solução. às vezes, né, a pessoa assim na correria nem imagina que pode ter algo que é benéfico a todo o sistema, né? Toda a A cadeia, toda a né? cadeia, né? Não é Exato. para um ou para outro. Guarda todos, né? E essa é uma atividade que vocês já tinham comentado também, que vocês estão Isso. atuando, que essa é que é o bem seguro de importante. responsabilidade profissional. Ah, interessante. Discorre um pouquinho. Explica para os nossos ouvintes o que significa. É que, Porque eles podem consultar vocês, né? Pode ter muito nós cliente temos, assim, potencial dentro aqui. hoje o que nós utilizamos, tá? Porque, assim, as seguradoras, elas também vêm se adaptando, né? Porque, assim, é um mercado muito novo, né? Novo que eu digo, assim, não é uma coisa que já tem há 30 anos com esse olhar, vamos dizer assim, né? É. O mercado vem se profissionalizando e as empresas também vêm se adaptando. Então, tem seguradoras que elas já buscaram a evolução no setor e vão na linha de ponta entender a necessidade daquilo. E aí consegue fazer um seguro mais adequado. Porém, assim, como são muitas variáveis e existem perfis diferentes, então a gente atua aí em 3 segmentos de seguro. Então, seguro de responsabilidade civil geral, que esse aí ele pode ser contratado pelo organizador ou diretamente pelo fornecedor, que um complementa o outro, tá? Nenhum substitui o outro. Isso é muito importante falar. Porque cada ramo de atividade, ele está correlacionado a uma responsabilidade. Tem um limite, né, de Exato. alcance. Até aqui. Então, vamos lá, seguro de responsabilidade civil geral pode ser contratado por uma agência, por um organizador ou por um cliente final. Ponto. Ele pode ser contratado. Que ele está fazendo o quê? Ele está assegurando que o público participante daquele evento está respaldado se caso cair uma peça, alguma coisa, se soltado um ponto aéreo, ou um stand, sei lá, por um vento, cair uma parede e vier machucar alguém. Ou até mesmo uma pessoa, um visitante do stand, uma mulher que está de salto alto e virou o pé no stand e quebrou o pé, por exemplo. Pisou fora da rampa. Está coberto, entendeu? Então esse é o responsabilidade civil geral. Aí temos o seguro, que é o D&O,
que é para empresas, que eles são responsáveis pela gestão do processo ali, e temos o E&O, que é o do profissional. O do profissional, ele abrange as coberturas ali de erros profissionais, isso, qualquer tipo de cálculo que foi feito, ou uma intercorrência aqui, vamos supor, um evento aberto, um lugar, um parque, uma ventania, um vendaval. Exatamente. Fenômenos da natureza, vamos dizer assim, ele está coberto também. E a diferença de um seguro para o outro é que esse seguro do RC geral, o cliente ele contrata por evento. Então, a apólice ela é diferenciada, por isso que eles são complementares um ao outro. Perfeito. Já o seguro de responsabilidade profissional, ele é por 1 ano, é pelo exercício da sua atividade. Então, isso é legal. Isso é bem E aí, legal. tem um outro que é o RC Eventos, que já é para montadora, que ele pode ser tanto para montadora, que é a proprietária da montadora, ou para um fornecedor que está atuando para aquela montadora. Um empreiteiro, por exemplo. Um empreiteiro, por exemplo. Entendi. Exatamente, porque aí envolve a responsabilidade civil da atuação. Se ele, durante a montagem, caiu uma peça, caiu alguma coisa, ou ele caiu da escada, ele está coberto. Isso que é o RC. Esse é o RC. Responsabilidade civil. Isso, esse é o aqui a gente tem que RC. explicar tudo direitinho. É isso aí, então me desculpem. Corrigindo, é o RC, é a responsabilidade civil. E então, ele está totalmente coberto. Então, vocês veem a importância. O cliente se respalda com o público na permanência do evento. O organizador da mesma forma e a agência da mesma forma. Já a montadora, ela está respaldando a estrutura que ela está compondo no local para qualquer eventualidade que aconteça no decorrer da montagem e assegurando que os profissionais que estão trabalhando, qualquer incidente, eles estão cobertos. Ou até um caso, sei lá, de uma morte, uma invalidez, está coberto. Montagem e desmontagem. Montagem né, e desmontagem e stand-by. e stand-by. Porque Isso. ainda que o do cliente principal esteja Exatamente. durante o evento, esse também está Exato. ali, é quase Ele dando tá um ligado, zoomzinho, né? tá quase Esse é o dando- geral e esse vem Isso, ali isso para aí, ele aquela dá um áreazinha zoom que ele é e pega responsável. aquele ali. Exatamente. Legal. E aí tem o seguro ainda do fornecedor. Por exemplo, eu sou um fornecedor de audiovisual, um fornecedor de vídeo, vou fazer uma montagem no stand. Então eu estou indo com o meu equipamento lá, poxa, o stand tem água, tem isso, tem aquilo, poxa, eu vou fazer um seguro, porque vai que acontece alguma coisa, molha meu equipamento, tudo, aí é feito um de fornecedor, para aquela atividade em específica. Então são os seguros opcionais para aquele evento. Já não é um seguro anual como São responsabilidades, camadas de exato. seguros que podem começar a um sobrepor o outro, Exato. sobrepor dificilmente. Eu acho que não um sobrepõe. não sobrepõe, cada um vai Como- indo para sua camada. Isso, e aí como que a Complementar. gente trabalha com a seguradora? Que ela tem esses itens relacionados, internamente ela faz a distribuição em caso de uma ocorrência, para que não exceda os limites das apólices. Então a gente Uhum. consegue ter um preço legal ali. Muito Porque o seguro ele é interessante. bem calculado sobre o risco, né? É diferente você fazer um evento que, vamos supor, com show pirotécnico, você está correndo um risco. Um evento que já não, é só convidados, não tem nada em altura. Tá? Então, cada um risco. a característica de cada um é exclusiva e cada um tem seu tipo de análise Muito específica. diferente. Muito legal. Mas é muito importante. E eu acho que é uma consciência que, aos poucos, a gente vai implementando isso, passando isso para os nossos clientes que a gente tem em contato, da importância disso, né? Porque qualquer eventualidade que tenha, a gente faz uma apólice, por exemplo, de um seguro de um stand, um stand de 300, 400 metros quadrados. Então, a cobertura é de 2 milhões. Por uma intercorrência, vamos dizer assim. Uhum. A gente consegue classificar isso na apólice, o nível da cobertura. E se acontece qualquer coisa, uma catástrofe, você imagina a indenização disso. Então, Pois é. quando a pessoa ela não tem esse tipo de seguro, ela vai ter que responder civil e criminal. E numa dessas, né? E se a pessoa ela não está preparada para isso, Exatamente. ela pode vir aí, né, até ter a perca da empresa. Ah, com toda certeza. Às vezes Então, não tem esse preparo para segurar O isso. que eu acho que isso é muito importante, uma coisa que a gente sempre comenta para os clientes, informa eles. O primeiro seguro, poxa, você teve essa previsão no orçamento? Eu não tive essa previsão. Tudo bem, você está fazendo um investimento da segurança, né? E tudo bem. No próximo ano, você já teve uma base. Se o seu stand não mudou tanto a característica ou a metragem quadrada, já teve uma base. Você consegue ter um markup no preço para estar contratando isso
e ficar tranquilo Sim, e ter já segurança. contempla isso no marcado. Então a gente né? sempre vem trabalhando isso. É um papel de educação, né, que vocês estão fazendo? Educação. É parecido com o que a gente faz aqui, né? Tem a ver. É, porque Exato. eu imagino que pela minha participação pela associação, a gente entende que a documentação é algo muito novo também, é muito recente. A gente emitiu a nossa primeira RRT em 2012, que era a ART porque ainda era CREA. Mas só para vocês terem uma noção, foi em 2012 o nosso, né, Mar? Não foi isso? Foi 2012. Que a gente fez um levantamento disso só para saber. É muito recente, a gente está recente. falando de algo muito recente, né? E ainda assim, não era comum. Não era algo comum. Tanto é que a gente só se deu conta disso porque eu era arquiteta. Aliás, o Bueno acho que casou comigo por interesse, para ele poder ter quem assinasse ali a RRT dele, porque naquela época a gente não se falava disso. A gente fazia as coisas, fazia os elementos, fazia a intervenção no espaço, mas ainda até então não tinha essa complexidade, nem essa responsabilidade, né? E aí, a partir da associação, que a gente começou a perceber que um dos diferenciais para enxergar as empresas e as suas credenciais era o profissional ali que era responsável pela emissão da RRT. E a grande maioria das empresas não tinha um arquiteto na configuração ali, nem no contrato social, nem na societária, e nem como contratado. Não existia. Então, muito o que se via era isso. Eu vou contratar um arquiteto para emitir uma RRT. E assim, ao pé da letra, ele emite. Mas até onde ele está lá? Não estava. Né? Então, é um movimento novo, eu percebo que é um movimento novo, e muito do trabalho que vocês estão fazendo, ele parte do princípio de educar primeiro, para depois fornecer, né? Porque ainda existe uma discussão grande, na própria Abrace tem essa discussão, e provavelmente para poder ser sócio, por exemplo, ser associado da Abrace, tudo bem, você pode até mostrar um contrato de um profissional, mas para ter o certificado da Abrace, você precisa ter alguém ali contratado efetivamente que Vinculado, né? vinculado ao à empresa. CNPJ. Mas isso, gente, começou quando? Sei lá, 4 anos. É muito novo. É muito novo. Tem um movimento, na realidade, de necessidade dessa documentação que é contratado por profissionais que são de outro setor. Então, às vezes, o arquiteto ou engenheiro trabalha na construção civil e conhece alguém de uma montadora que pede uma RT para ele assina. Mas ele assina sem saber o que é um stand, sem saber o que está assinando, sem saber o que é um ponto aéreo, sem saber quanto aguenta por ponto, sem saber o material que vai ser utilizado. E nem vai nem pra vai. obra, né? Ele nem sabe Nem como entra no checar. projeto. Isso que é o perigo, Tem né? muitos, né, Tom, que são do Sul, né? Também. Vem muito cliente de fora que a gente conhece e se depara com, às vezes, qualquer tipo de probleminha que deu na montagem. E às vezes a gente está no pavilhão, eles vêm procurar a gente e falam, poxa, resolve isso para mim, porque eu não consigo falar com o engenheiro que ele está de folga, ele trabalha numa empresa. E a empresa está no fim de semana e ele está na montagem, né? Não consegue atender. Não consegue atender. Tá lá o stand parado, sem alguém para fazer Exatamente, cálculo embargado pra ele. ali para fazer o cálculo, né? Liberar o ponto aéreo, fazer os documentos precisos e não tem. Fenomenal Então, isso que vocês estão falando aqui. Para ver, né, importante a como gente é saber. bacana também, é só olhando, né, vamos falar assim, o Mar Azul, que pode ser também, estar presente, então, real, Sim. né, vocês estarem presentes nas montagens, Nossa. porque é ali, né, provavelmente, onde está ali todo, né, as sementes que vocês podem estar tanto plantando quanto colhendo na hora já, né? Então, se ocorre, então, conta uma história assim, aconteceu, então, um fato desse já ocorreu Já. com vocês? É, Assim, algo lúdico, vamos ver. Porque é muito sério. Porque é algo bombástico. Então, Porque é um assunto muito sério que a gente está falando é muito aqui, sério, né? é muita responsabilidade, mas é que é mesmo, né? E é Mas é importante a gente verdade. enaltecer a responsabilidade, né? Pra gente comparar banana com banana, né? Nem comparar banana com sei lá o quê. Nem sei essa analogia, mas é que a gente fica um pouco desgastado com esse assunto, né? Mas é que às vezes isso cai numa planilha, né? Vocês sabem que isso cai às vezes Exato. num custo, né? E muitas vezes a gente mesmo na Bueno, às vezes o pessoal fala, mas a Bueno é cara.
não tem isso de ser caro, a gente tem valor agregado, porque tudo isso é intangível, mas é um background que está sendo entregue para o cliente, né? Mas enfim, só para conceituar. Vai, Tom, conta o que você ia contar pro Bueno. Eu acho que é um risco de todas as partes, né? Um risco pela empresa e pelo profissional, né? Para ter um responsável na empresa, esse profissional precisa fazer uma RT de responsável técnico para a empresa. Aí você entra lá no CAL, cadastra a sua RT junto com o seu contrato de trabalho e alguns outros documentos que o CAL pede, e você vincula o seu CAL como responsável técnico daquela empresa. Certo. Se me falha a memória, são 40 horas que um arquiteto pode colocar lá na RT como responsável técnico para a empresa. Ele pode trabalhar em duas, por exemplo, colocar 20 horas em cada. Se ele colocar mais que isso, reprova lá no CAL, não consegue. Tá. Então, até 40 horas você consegue ser responsável técnico da empresa. Porém, existe tudo feito, tem que ser tudo feito da forma correta. Existe profissional que chamou um responsável técnico para a empresa, não deu certo, deu problema entre eles, e o profissional técnico processou o dono da montadora, falando que era dono da empresa também, porque ele é responsável técnico. Então ele pediu parte da empresa para ele. Nossa, você falou para ele contar alguma coisa lúdica. Eu falei gozada. Uma parte legal. Era lúdico, mas muito legal. Meu Deus, essa é bacana? Eu não vou pedir para contar um negócio triste, então. Confundi essa. Nossa, Tom, acredita a responsabilidade, nisso, inacreditável. Né? Então, às vezes ele tentou fazer uma economia ali, né? Contratou um profissional que não tinha a seriedade e acabou pagando um preço alto ali no final. Às vezes nem conhecia, né, Tom? Às vezes é por indicação, né? Porque também nesse setor aparece quem indicou, né? Da mesma forma que tem os marceneiros, que indicam os marceneiros, que indicam os ajudantes e tudo mais, tem os arquitetos que estão lotados, indicam o amigo que está se formando, indica o outro, né? E aí... Mas pra gente deixar esse final da história contente também, então feliz, né? Porque essa história não foi muito assim, né? Mas tem uma... Mas o cara poderia ser, às vezes poderia estar muito endividado, também o dono da empresa, e o arquiteto ficou sócio da dívida também, pô, aí salvou o cara. Pô, foi legal esse, hein? O dono da empresa foi... Mas fala a verdade, né, então? Tem umas figuras. Vou contar uma que vai lá, Flávio. O Flávio ele é mais... No pavilhão, fomos lá, conversando, a gente estava com acho que 5 stands nessa feira, fomos lá, conversamos com os clientes, vimos toda a parte técnica, estava tudo ok, beleza, então saímos para tomar um café. Aí fomos tomar um café, estamos sentados lá, do nada lá, vem um cara, pô, vocês fazem documento, não faz? Os caras da Gina indicou vocês aí, então, fazemos, tal, mas e aí, o que está acontecendo? Aí o cara, pô, foi a mesma história, de fora, de São Paulo e tal, e aí o cara vem e fala assim, não, hoje é domingo, cara, eu preciso aliviar isso daí, eu preciso colocar essa peça lá urgente, eu tô com essa... eu pago quanto vocês quiserem. Fala aí, quanto é? Eu faço o Pix agora. Gente, calma. Você vê, então assim, o que acontece também, né? Tipo, o cara quer pagar o quanto for. Tipo assim, pode falar o quanto for. Então assim, a gente poderia falar o preço que a gente quisesse, só que essa não é a ideologia nossa. A gente não tá... ali para fazer um volume, nem nada. A gente quer o trabalho sério, fazer o que é justo. E constante, né? E constante, né? Perpetuar o trabalho. Porque assim, você vai ali e pode falar um preço qualquer, e aí? Pô, o cara, além de nunca mais fazer com você, ele vai falar mal de você para não sei quantas pessoas. Com certeza, esses vocês conquistaram e aí a gente chega e fala, não, amigo, fica calma, a gente pode resolver sim, só, mas eu preciso de uma garantia, né? Preciso saber, né, que a sua empresa, você tem o contato de alguém e tal. Então a gente até se prontifica, me passa o contato do seu financeiro, de quem aprova o que for, a gente entra em contato, a gente vai passar o orçamento, que é o valor comum para todo mundo, independente da sua necessidade ou não, mas a gente vai te ajudar, fica tranquilo. E até porque é um risco para vocês então, também, você vê que né? engraçado, chega a gente desesperada às vezes querendo, tem gente que quer, a gente chama desesperado, a gente até fala assim, poxa, vamos fazer a aplicação, a gente já leva material bem a mais e deixa no porta-mala do carro. Porque é algo que aparece gente correndo lá atrás do pavilhão, meu stand foi embargado, eu preciso disso. Eu não consigo entender. Então, o ponto que o Tom estava comentando agora há pouco, se as pessoas elas tivessem, assim, já desde casa, né, lição de casa, fazer o trabalho correto, né?
ido atrás dos profissionais que precisa para executar suas atividades, fizesse uma reunião, um brainstorm, né, tivesse um formato, um modelo de trabalho de checar as informações antes de ir para o campo, elas estariam muito mais respaldadas, né? Então a gente às vezes consegue analisar isso e a gente fica olhando e fala, poxa, tem empresas e empresas, né, no mercado. coisa, a gente tira um gente, filtro mas é ali. Não. Muito legal. Eu Mas não tem consigo gente que sai entender. correndo atrás da gente. A gente tem que Sabe? preencher os documentos. Bom, daí é legal, então assim, né? Eu acho que tem que ter uma camiseta DOC, né? Com o desenho do Superman. Daí você está... Mas olha só para você ver como que são as coisas. O intraempreendedor. Com isso, nós tivemos uma campanha de SOS Doc. SOS Doc, é uma campanha. Em cima da dor, a gente teve uma ideia de criar uma campanha da SOS Doc para atender todos esses clientes de urgência que têm essa necessidade num domingo, num fim de semana, num feriado, que não encontram. É um Exato. telefone diferente, SOS Doc. É o botão SOS Doc. É SOS Doc. A pessoa entra no nosso site, lá dentro já tem o canal, ele clica lá SOS Doc, ele vai acionar. Que E legal, nós vamos olha. atendê-lo. Legal. É show, é show. Porque a gente começou a ver que não era uma vez ou outra, estava acontecendo aquilo. Poxa, então se existe essa necessidade, vamos criar um SOS Doc. Por que Uma não? solução para essa Uma dor. solução, porque... Mas é sério, eu tô aqui eu tô um pouco indignada porque eu não consigo entender. Porque no nosso processo, pelo que a gente conhece, nós temos que entrar no portal, a gente tem que subir toda a documentação, a gente precisa estar liberado no momento que a gente entra num pavilhão para montar, você tem que estar com tudo isso liberado. Eles estão, perfeito. Porém, chegou lá, deu alguma coisa errada. Teve que substituir uma peça. A peça quebrou no caminhão, tem que fazer adaptação. O cara não tem material, ele teve que cortar a testeira. Pô, diminuiu o número de pontos. Ele precisa atualizar isso. Tá bom. Como é que ele faz tudo isso? Ele não tem como fazer. Chegou lá, o cliente pediu para pôr LED não sei aonde que não tinha. Alteração. Teve uma alteração de sobrepeso, precisa ser feito o cálculo e subir verdade. toda a documentação novamente no portal, não tem jeito. Porém, a pessoa da empresa está incomunicável. Aí a gente resolve, entendeu? Faz toda a documentação Quem tá de em novo. campo tá desamparado, né, Exato. Tá desamparado, Então né? a gente começou a criar essa cultura de ir muito para campo, porque a gente sempre se depara com esse tipo de coisa também. Maravilhoso. Então a gente vai lá, faz as vistorias, a gente fica passeando pelo pavilhão, né, conversa, aborda pessoas, a gente olha os nomes das montadoras que a gente não conhece, vai lá, se apresenta, fala do nosso trabalho, então... Mas é muito bacana isso, estar em campo, né? Esse assim, a gente estar com o olhar, né? Para estar analisando, vendo isso. É um aprendizado todos os dias, né? A gente aprende todos os dias tem um aprendizado, uma ideia nova, algo novo pra gente ver, né? Que todo dia tem uma inovação, né? Todo dia tem algo acontecendo, né? E é primordial isso, né? No nosso dia a dia. E inova e ao mesmo tempo vai subindo a régua, né? Vai parametrizando o mercado, vai ajudando o mercado a ficar melhor, né? O tipo de prestação de serviço que vocês estão fazendo, ele também tem esse papel educativo, né? É fundamental isso, né? A gente percebe esse movimento diferente para nivelar por cima um pouco isso, porque de modo geral é o que a gente está tentando fazer em todas as instâncias, né? Aqui, através da capacitação, até da atração, de trazer talentos para a nossa área, que também é outra grande dor que a gente tem sentido, né? O quanto a gente está precisando de profissionais, muitas empresas precisando. Tem muitas empresas buscando pela ARCS. Vocês têm aluno aí para a gente poder absorver no mercado? Então, existe toda essa carência, né? E a gente acaba sendo multiplicador em todas as instâncias, né? Muito legal. Eu adoro. Eu queria ser do marketing, mas não me deram uma chance. Eu tive que trabalhar em outra área, na Bueno. Mas não tem problema. Mas a gente vai trabalhar com eles no marketing. Sabe o que a gente vai fazer? Já acabei de ter outra ideia aqui. A gente vai chegar nas empresas locadoras de higiene. A gente, você já viu que é a gente, né? A gente já quer ser tá sócio. Junto, né? Daí a gente vai abrir um espaço para a gente colocar uma identidade, uma propaganda nas Gini. SOS Doc. Boa. Imagina aquela Gini subindo e descendo. Eles
Uma Paga. formulinha assim, um SS-Doc. Um S. Já pensou a gente dos pavilhões que estão lá? Porque é na altura que vocês estão o negócio de vocês. E daí vocês NR pagam um 35 patrocínio na lá veia. para as empresas da Gini lá certinho e falam, ó, pode ser um negócio pequenininho, SOS Doc. Deixa. Não vai cobrar nada por essa ideia. Não, essa vai aqui cobrar foi de nada por coração, essa ideia. pela nossa jornada que a gente já fez junto. Mas imagina, aquilo Legal. subindo e descendo o tempo inteiro. E eles já são, né, os meninos propaganda, né, porque são eles que falam, ó, os dois lá tomando café lá, aqueles lá, ó. É a estratégia do café no pavilhão, Mas né? bacana. Muito bom. Não, mas E não uma é coisa brincando, mas é incrível, negócio assim, legal. que às vezes tem profissional que faz dentro da empresa, mas a empresa terceiriza para que a gente faça, porque já experimentou uma vez, ouviu que a gente fez uma emergência e depois retornou com a gente e deixou que o profissional dentro da empresa, por falta de mão de obra no mercado, às vezes ele põe o profissional dele para fazer outra coisa e deixa a documentação com a gente, porque ele consegue estratégia. rentabilizar, dar mais atividade para aquela pessoa. Uma posição estratégica. E tem uma empresa profissional que vai fazer aquilo com excelência. Porque não é o core business deles, né? Você entende? Exatamente. Como é importante, às vezes, ser, né, realmente ter identidade no que faz, né? Não misturar as coisas que, é com aquela empresa. Hoje, assim, né, nós da Bueno, vocês conhecem muito bem que tem profissionais, as empresas que atendem a gente, que fazemos dentro da empresa? Sim. Mas a gente tem todas as empresas, parceiras, porque não é o nosso core business aquele, nosso core business é outro. E é isso, tem que ter os profissionais. Inclusive, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês já foram lá na Bueno Arquitetura Cenográfica? Lá falar com... Eu vou dar o WhatsApp da Areli. Ela é uma profissional do RH nosso. Tudo, talvez isso aí interessa para ela. Tá? Eu vou... Vai me mandar embora? Vou ser demitida das minhas RRTs. Eu ganhava o meu por fora. Tirou minha fonte de Tirou renda. meus ganhos. Obrigada, tá me despedindo. Não é para tirar mais tempo para você pensar em outras coisas, Boa, amor. boa, cuidar dos Tá. clientes. Estamos partindo pro final, não parece, mas já deu quase 1 hora de conversa, acredita? Sério? É. Poxa, agora que eu tava engrenando. Então vai, a gente vai ficando. Olha, não são nem 4 ideias, hein? Não me chamaram para um podcast, falaram que a gente ia gravar uma série. Eu já vim preparado para 12 capítulos, episódios, né? Mas, Flávio, essa é a nossa, não são nem 4 ideias ainda, né? Quatro ideias. A gente brinca Tá assim, próximo, hein? Tá porque eu vou próximo. falar uma coisa aqui em público, pra quem não sabe. 4h10 é o horário que o Flávio acorda todos os dias, pessoal. Ainda é, Flávio? É um horário porque- oficial. 4h10. É que Agora eu tô 100 indo km de pedalar. Tô indo pedalar. 100 km de É bike. muita coisa. muita esse Todo dia, Flávio? Não todo dia, mas regularmente, 3 vezes na semana, Parabéns. eu saio pra pedalar. Parabéns. E agora eu tô intercalando com a corrida, que eu voltei a correr agora. Você tá magro. Eu Olha os voltei assuntos. com- Mas tudo serve pra inspirar, né? O Tudo isso serve aprendizado pra de vida que eu levei como pessoal pra mim, é essa sua determinação, né? E você é pragmático nas coisas que você faz. Então, isso é algo que, isso pra mim já faz parte do meu dia a dia. Que Sempre legal. quando eu tenho alguma coisa pra pensar, alguma coisa assim, por incrível que pareça, vem você. Isso é um Legal, fato. disciplina, Minhas acordadas de pragmatismo. manhã, pra mim fazer minhas atividades, meus negócios de manhã, é ali, ó. Então é muito bacana. Isso O dia é isso outro, eu né? levo pra mim. O dia é Pessoal, outro, né? é. A gente O dia é começa o dia muito diferente. Muito Sim. Com outra energia. É. Já espanta tudo que não estava em acordo no seu sono. Você já acorda com tudo. Expurga. Já Né? Já põe pra expurga. fora, volta novo. E entra em casa limpo. Muito bom, muito bom. Meninos, a gente tem que aproveitar sempre esse momento para deixar um recado, para deixar uma mensagem. Vocês têm uma história de vida muito legal. Vocês estão aí. Quanto tempo já tem a Doc? 3 anos. É 3 mesmo, anos. gente. Já É. tudo isso. Olha, Parabéns. 1085 dias, Muito legal. Inclusive, Tudo isso aí? 1095 dias. 16, né? Dia 16. Hoje é o Hoje, aniversário de 3 anos. Jura? É incrível que pareça. Muito
1090 dias aí, se eu não me engano, eu acho aí. Parabéns! Assim, em 95. Que honra! Olha que Uma celebração honra. importante! É por isso que Quando caiu essa data, a gente falou, poxa, não foi por acaso. Que Tem que ir. legal! É o dia do Estamos aqui aniversário da Doc. chancelando e, como sempre, abençoando aí. muito a trajetória de todos que passaram pela nossa vida, porque pra gente isso é muito importante, muito mesmo, viu? E a gente quer aproveitar para vocês darem um recadinho. Vocês são empreendedores, aquela é a câmera. Deixa aí uma mensagem para quem estiver aqui com a gente. Bom, meu recado para mostrar como é grande o setor de evento, quantas possibilidades existe para você atuar e para você procurar aquilo que você consiga fazer com amor, que você goste, que você sinta que você nasceu para fazer aquilo, seja em qualquer setor do evento, ele tem uma possibilidade para você. Então, Isso. acredite e persista. Muito bom. E aí, Flávio? Tcharam! Eu acredito que o que o Tom falou é o que eu acredito também. A gente tem ideais muito similares, assim. E eu acredito que todo profissional que se colocar na área de eventos, ele tem que ter um olhar diferenciado, né? Ele tem que ter um olhar que ele precisa se preparar, ele precisa estar buscando conhecimento, buscando técnica, inovação. E é como um curso de inglês, por exemplo. Se você parar, você estagna. Tem que estar sempre em sinergia. E o campo é a melhor escola. E eu acho que se você entra com um objetivo, você precisa seguir. E eu deixo uma frase que eu carrego comigo e penso nela todos os dias. O treino corrige a falta de habilidade. Nossa, Olha, muito bom! Muito legal, obrigada, meninos. Que honra ter vocês aqui, um Muito prazer bom. enorme, viu? Muito bom. Gente, a gente encerra aqui nesse tom, nesse tom, a gente encerra aqui nesse tom, para você que esteve aqui com a gente. Realmente a gente espera que tenha agregado muito valor para você, uma inspiração ter vocês aqui, meninos, muito bom. E esse universo gigante, né, que a gente atua, e o que a gente sempre fala que esse nosso setor ele é muito democrático, né? Ele é muito acessível. Então, não que a gente esteja falando, você está perdido, vem para cá. Não é isso, mas eu acho que o setor de eventos como um todo, esse ecossistema, ele realmente ele recebe muito bem as pessoas que ainda não sabem exatamente por onde ir, por onde atuar. E aqui é o lugar. Eu acho que esse ecossistema recebe todo mundo e consegue profissionalizar e fazer uma vida inteira saudável, né? A gente fala que tudo que a gente tem, tudo que a gente conquistou foi graças a esse setor, um setor realmente muito prazeroso da gente atuar, e a prestação de serviço é aquilo que nos move muito, né, Bu? Você quer deixar algum recado antes da gente encerrar? Olhe para aquela câmera, dá um recado. Sua vez. Olha, eu vou falar que esses meninos aqui que sirvam de inspiração para cada um de vocês que estão aí do outro lado, né? É verdade. Porque é muito gratificante para a gente, né, para Bueno, que a gente sempre fala que ali é o meio, né? Que muitos, que a gente sabe, é igual casa dos pais nossos, né? Os filhos vão voar. E a gente incentiva mesmo que voe, mesmo. porque vai fazer parte da vida, né? A gente vem, todos aprendem juntos e a vida segue. Eu acho que essa é a graça da vida, né? É verdade. E a gente pode ter... vocês são prova viva disso aqui tudo. E do que a gente está fazendo para muitos outros hoje, para os alunos nossos que estão aí, né? A gente carrega isso com a gente. Eu acho que é a missão de vida nossa. E parabéns. Parabéns, Vamos lá para meninos. todos Muito nós, obrigado. tá bom? Show de bola. Gente, se inscreva aqui no nosso canal, deixa seu like, deixa um comentário pros meninos, vai? É legal, é bom, é importante pra gente, né? A Arx, você também, a Arx é uma plataforma de educação, de arquitetura cenográfica, e a gente espera de fato que esse conteúdo faça muita diferença na tua vida. Obrigada pela audiência, beijo, tchau!